Olha, meus amigos, o Juventude ganhou do Santos por 3-0 aqui no estádio Alfredo Jaconi e não tenham dúvidas, foi uma grande vitória. Apesar do momento do Santos, que corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento, este Santos tem bala na agulha para sair da condição em que está e tem peças o suficiente, inclusive, para estar jogando mais e estar no momento, em tese, mais tranquilo no campeonato. Então, o Juventude, nesta partida, teve diante de um adversário direto um resultado importantíssimo, não apenas pelos pontos, mas também pelo saldo de gols. Afinal de contas, 3-0 diante do Santos não era um placar nem um pouco esperado antes do jogo. O Juventude queria ganhar de 0-0, que fosse, desde que conseguisse os 3 pontos. E conseguiu a base de uma palavra que eu acho que define o jogo: efetividade. No primeiro tempo, se a gente fosse dizer assim em relação a um comparativo até com outras partidas, talvez tenha sido um dos mais fracos do Juventude. E eu digo talvez porque uma questão, no finalzinho do primeiro tempo, que modifica essa leitura, é o do gol. Quando se é efetivo, quando se faz o que não faz em outros jogos, eu não posso dizer que o primeiro tempo foi igual ou pior do que outros, em que ele daqui a pouco não foi premiado com a bola na rede. O Juventude no primeiro tempo ele se defendeu, correu alguns riscos, mas fez o gol no seu primeiro lance, no seu primeiro arremate, que foi num cabeceio aos 45 do primeiro tempo ainda, numa bola parada cobrada pelo Castilho, e aí já mudou um pouco a situação do jogo, porque o Juventude passava a ter possibilidades em contra-ataques. E o Guilherme Castilho, que não teve com bola rolando assim uma grande exibição, ele está no momento iluminado, porque ele foi partícipe direto dessa vitória com o cruzamento do primeiro gol e o cruzamento do segundo gol, também dele no início do segundo tempo, num golpe de cabeça após o escanteio do Dauan, fazendo 2-0. Já estava bom, e o Castilho, que eu repito, está sendo importante demais, ainda marcaria o terceiro gol num passe do Capixaba para ele arrematar e fazer bonito o 3-0 do Juventude. Então, é um jogador que está sendo importante demais para o Juventude, seja com a participação, com o volume de jogo que ele produz, ou seja, com o que ele teve hoje, efetividade para fazer um gol e também a qualidade na bola parada nos 2 primeiros gols do Juventude, que teve ainda Ricardo Bueno tendo ótima participação. É impressionante que está jogando esse rapaz, não só pelos gols que faz, ele está deixando os jaconeiros já esquecer do Matheus Peixoto, que havia marcado muitos gols na arrancada no Campeonato Brasileiro. Ele é o cara que faz gols e ainda participa muito dos jogos. O outro que teve grande exibição, e a gente tem que falar mais uma vez, é o Jadson, que acaba dentro de uma partida em que o Juventude tinha que marcar mais, sendo fundamental para a construção do resultado. Aí eu voto, e nós votamos na Rádio Caxias no melhor em campo como o Castilho, porque acabou definindo lá na frente. Mas, a bem da justiça, o Jadson também mereceria ser lembrado nessa análise. O Douglas fez defesas importantíssimas, que poderiam, se não feitas, ou o Juventude, de repente, não ter feito esse placar elástico, ou até mudado a história do jogo, e o Juventude, sei lá, nem ganha a partida, né? Porque daqui a pouco, sei lá, tá 2-0, o cara faz um gol, de repente já nem sai o terceiro, e de repente pode até sofrer algum risco na reta final, um risco que acaba não tendo, já que o Santos, que tomava 3, acaba tendo que deixar um pouco o ímpeto nos instantes finais da partida. Então, foi importante também o goleiro, importante o trabalho dos zagueiros do Juventude, importante o resultado. E agora, lógico, a gente sabe que tem muito o que o Juventude fazer nesse campeonato ainda para atingir o objetivo dele de permanência na Série A, mas dá uma desafogada, dá uma tranquilidade para os jogadores, para a comissão técnica, enfim, dá um alento de que o Juventude continua firme e forte na briga contra o rebaixamento, com boas possibilidades de permanecer na elite. Sem essa de já por antecipação decretar porque não ganhou do Cuiabá, porque perdeu também para o Atlético Paranaense, que o Juventude já estaria rebaixado. Calma, né? Calma, muita calma nessa hora. O Juventude, em relação ao primeiro turno do campeonato, ele tem a mesma pontuação. A mesma pontuação. O Juventude conseguiu 3 pontos nos 3 primeiros jogos da primeira parte do campeonato.
Aliás, o Juventude tem um ponto a mais. Agora estou lembrando, o Juventude havia perdido na arrancada do campeonato, no primeiro jogo em casa para o Atlético também. Então ele, na arrancada do primeiro turno, fez 2 pontos nos 3 primeiros jogos, agora tem 3 pontos. Então, se quer olhar as coisas pelo lado positivo, pode fazer também. Eu prefiro analisar tudo, aí sim é com pés no chão e com cautela, tanto quando está conseguindo uma vaga em Sul-Americana, quando está se aproximando também da zona de rebaixamento. O Juventude está, por enquanto, fazendo um campeonato bastante digno e com muitos momentos para comemorar nesse campeonato.